Olá pessoal, para quem não me conhece, prazer, Victor. Hoje eu tô aqui para falar de uma obra chamada Beneath the Tree, Where Nobody Sees, de Patrick Rothwald. Para quem não conhece, Patrick Rothwald é um diretor, roteirista e cartunista. Uma das obras dele de diretor é Pesadelos na Escuridão. Ele é um cara que é muito bom com terror, mas ele não é muito conhecido pelas suas obras porque são muito poucas. Mas uma das obras que mais chama atenção, que é um pouco recente, mais ou menos do ano passado, é esse que eu vou falar agora. Beneath the Tree, Where Nobody Sees é um quadrinho que parece uma mistura de Dexter com Beastars. Aí juntou, aí virou uma coisa assim de serial killer tentando descobrir e desvendar assassinatos de outro serial killer. Temos essa mulher, uma mulher urso, já que o quadrinho todo é antropomorfo. O quadrinho todo é antropomorfo. Para você que não sabe, antropomorfo é quando você pega algo e bota características humanas nele. Uma dessas coisas é que todos os personagens desse quadrinho são animais, mas eles agem como seres humanos. Então, a protagonista é uma mulher urso chamada Samantha, ou Sam. Ela é dona de uma serraria, que ela vende produtos para serraria como tinta, material para construção e assim por diante. Ela é uma serial killer. Uma vez por mês ela vai para a cidade grande para matar alguém. Ela não tem um tipo de pessoa, ela escolhe uma pessoa aleatória. E aí ela tem algumas regras de convivência para ser uma serial killer. Uma dessas regras é que ela não mata pessoas da cidade onde ela mora, que é Woodsbrook. É uma cidade pequena, todo mundo se conhece, então matar uma pessoa em Woodsbrook seria chamar muita atenção. Então, quando ela vai para a cidade, ela diz o seguinte: pessoas desaparecem o tempo todo, e eu sempre faço alguém desaparecer e ninguém nota. Então é nessa vibe que o quadrinho começa. O primeiro quadrinho, assim, o primeiro capítulo, é um prólogo mostrando como ela é, suas técnicas e tudo mais. O quadrinho em si tem bastante cenas explícitas de assassinato. Mas assim, por sendo animais, deixa a coisa ainda um pouco mais... Como eu posso dizer? Um pouco mais chamativa, mórbida. Por exemplo, tem uma cena que eu vou botar aqui, que é quando ela tá cortando um cara, que é um pato, e aí mostra a parte dele sendo cortada e como é que ela corta ele em vários pedaços para poder depois esconder em latas de tinta e enterrar no meio da floresta que tem perto da cidade. Então você percebe que essa história toda, ela se passa com essa vibe de floresta, de mãe natureza. Isso é muito mencionado ao longo da história. Então a Samantha fala algo assim: ninguém sabe, ninguém testemunha o que eu faço, apenas a mãe natureza. Eu diria que é uma história de assassinato para quem curte assim, para quem é vegano e curte essas coisas meio natureba e tudo mais. Só que aí, no final do primeiro capítulo, acontece o seguinte: tá tendo uma parada, uma festa, assim, no meio da cidade, com carros alegóricos e tudo mais. E em um desses carros alegóricos, que é um barco, um navio grandão, tá passando, assim, no meio da rua. E aí, o negócio da vela, a vela, assim, do barco, cai, revelando um dos cidadãos, que é uma cabra, e ele está crucificado na vela do barco. E esse é o estopim para você entender que assim, não é só uma história em que a protagonista ela mata pessoas e vive uma vida normal. Não é um slice of life de assassinato. É um mistério, com investigação. Então a gente vai e tenta descobrir um pouquinho ao longo da história quem é o assassino. Mas a parte toda principal da história não é um mistério, porque a gente vai descobrindo logo quem é o assassino, acho que uns 2 ou 3 capítulos depois. A questão toda é o desenvolvimento de personagem e como isso mostra um pouco da mente da própria Sam, que é a protagonista,
e como ela lida com tudo isso. Por exemplo, ela fala em um dos momentos em que ela mata porque isso acalma a voz na cabeça dela. E tem um momento em que ela tá sendo acusada de assassinato e ela foge e ela tem uma viagem pelo seu próprio interior que, assim, ela tá um caos, ela tá desesperada. Ela tem uma viagem pro seu próprio interior tentando se acalmar, tentando entender como vai resolver os problemas. E aí, quando ela passa por essa viagem, ela vai, pã, já sei o que eu vou fazer. E a forma de resolução da história em si é muito boa mesmo. Então, até esse momento aqui que eu tô falando, eu não dei nenhum spoiler. Do momento em seguinte ao vídeo, eu vou dar spoiler. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você acessar o quadrinho. Eu li em inglês. Se você gosta de ler em PTBR, eu vou procurar e botar aqui embaixo. Se eu não encontrar, eu vou colocar na descrição do vídeo. Então, a partir desse momento, spoiler. Você foi avisado. Vamos lá. Depois do primeiro capítulo em que a cabra ela é crucificada no navio, que é o carro alegórico, a Sam começa a correr atrás das pessoas que ela suspeita. Por exemplo, o cara que estava no carro alegórico, que é uma tartaruga, ele tá morrendo de medo porque muitas pessoas estão acusando ele. Uma dessas pessoas é uma mulher que é uma mulher porco, que ela é uma pessoa assim super desagradável, ninguém gosta dela. Ela é casada com um homem coruja e ela sempre fala as coisas que vem na mente dela, ela não tá nem aí pra nada, ela trata todo mundo mal mesmo, ela não tá nem aí e todo mundo odeia ela. Tipo, ela é tão detestável que quando ela fala, as pessoas falam dela, ela fala assim, é a porra da fulana de tal. É uma frase que tem assim, toda vez que ela aparece, vai e fala, é a porra da fulana de tal. E ela mesma se apresenta assim, eu sou a porra da fulana de tal. Porque esse é o nível da coisa dela. Ela é desagradável, ela não tá nem aí, e ela quer ser assim, quer ser marcante desse jeito. E ela acusa o cara que estava dentro do barco, do carro alegórico, diz que foi ele que matou, porque é óbvio, porque estava no carro dele, como é que ele não notou que tinha uma porra de uma cabra crucificada ali, um homem cabra crucificado ali? E aí a Sam vai atrás desse cara e ela fala assim, oh, não, tá tudo bem, eu sei que não foi você, eu sei que não foi você. E assim, eu sei que você já falou com o xerife, mas talvez você tenha deixado algum detalhe passar. Me conta o que aconteceu. Aí ele vai e conta assim, ah não, eu tava lá de boa, trabalhando no barco, aí uma colega minha que tava me ajudando, que se chama Melody, ela vai ser um pouco importante. Mas é mais importante no sentido da psique da história do que pro assassinato, mas ela é importante. Aí a Melody, que é uma mulher gato, ela vai e fala assim, ah, eu vou te ajudar aqui com lavanda, mas eu sou alérgica à lavanda, ela fica espirrando e entrega as flores e depois sai mais cedo. E o homem tartaruga diz, não, tá tudo bem, pode ir e tudo mais. Aí ela espirra, aí ele fala saúde. Ele fala saúde num termo alemão. Não sei por que ele faz isso, mas eu acho que dá um toque pessoal nele. E aí ele tá lá de boa sozinho, aí de repente ele ouve um espirro de novo, e aí ele fala saúde, em alemão, e aí ele para e fala assim, ué, Melody? Aí o homem tartaruga contando pra Sam, eu achei que fosse a Melody ainda aqui, mas eu acho que não era, eu não tenho certeza agora. Aí a Sam pega isso, e depois fala com o cara assim, ah, não, tá tudo bem, ó, e toma cuidado que a fulana de tal, a mulher porco, provavelmente vai querer fazer alguma coisa com você. E meio que já fez, porque ele já aparece com o olho roxo quando vai falar com a Sam. E assim, a Sam tá tentando descobrir, então ela tá tendo que ser uma pessoa assim um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais discreta. Então, ela tá lá trabalhando na loja dela, que ela trabalha com um texugo. Tem um texugo, tem a família do texugo, e ela e o texugo são assim, são amigos, são gentis um com o outro. E assim, apesar dela ser uma assassina, serial killer e tudo mais, ela trata todos os locais que moram lá em Woodbrook com muito carinho, muito cuidado. Ela não quer matar ninguém da cidade, porque isso chamaria atenção. E ela é uma pessoa que, na cabeça dela, ela é muito sincera. Tipo, eu não tenho realmente um carinho especial, eu só me sinto muito confortável no lugar onde eu tô. Eu não vou mentir, não é que eu sinta amor nem nada desse tipo.
Mas é que eu gosto dessa calmaria, desse conforto, e eu não quero estragar isso. Então, todo esse processo de descobrir quem é o assassino não é pra salvar alguém. É só pra manter a tranquilidade que ela mora, no lugar onde ela mora. Então ela tá lá na sua loja, aí ela vê a mulher porco entrando na loja da frente, que é uma cafeteria. E a mulher porco tá tratando todo mundo mal. Tá falando assim, eu quero não sei o que, não sei o que era. Se vocês deixassem eu fazer o pedido direto da minha casa, eu não teria que passar por isso todo dia. Todo dia eu venho aqui e eu tenho que pegar o meu latte e vocês não deixam preparado. E ela, tipo, passou na frente de um monte de gente. Ela é muito desagradável. Passou na frente de um monte de gente, ela não tá nem aí. Ela fala, eu não tenho tempo pra isso, eu tenho que pegar logo meu latte e tudo mais. Aí a Sam aparece na fila e começa a falar sobre um homem tartaruga. E ela fala assim, eu fui encontrar com ele tava com o olho roxo, vai saber quem fez isso. Aí, tipo, uma indireta pra mulher porco, porque ela tá querendo ver se a mulher porco podia ser ela, né, uma suspeita. Aí a mulher pouco trata mal a cena, empurra ela no chão, aí todo mundo olhando, vendo aquilo, aí ela falando, você não vai me acusar de nada, senão eu vou processar você, não sei o quê. Aí ela vai, pega o latte e vai embora. Aí a menina que tá trabalhando na loja da cafeteria, que é uma coelha, ela fala assim, ei, você não pagou por isso? Ela falou, eu não tenho tempo pra isso. Aí ela só vai embora. Aí isso todo, esse momento todo, é só pra mostrar o quão desagradável é a mulher porco. Aí você pensa assim, ok, eu não gosto dessa mulher, espero que ela morra. Logo depois ela tá em casa, tá trocando de roupa pra poder caminhar, fazer a caminhada dela, ela se despede do seu marido coruja e ela trata o marido coruja dela com muito amor, muito carinho. Fala assim, eu já vou, meu amor. Ai, amor, você precisa de mim na sua vida porque você deixa todo mundo passar por cima de você. É por isso que eu tô com você, pra cuidar de você. Ela fala um negócio desse, aí depois ela sai e vai caminhar, fazer os seus exercícios. E aí ela encontra o assassino. O assassino vai e mata ela. E assim, o primeiro assassinato na cidade é a crucificação do homem cabrito lá, do homem cabra, do homem bode, que está crucificado. Aí, dessa vez, o assassino foi e decepou a cabeça da mulher porco e botou assim em cima para mostrar para todo mundo no meio de uma escola infantil, assim, com crianças e tudo mais. E aí o diretor chega, vê isso e avisa. Então, assim, é a segunda vez, segundo assassinato em pouco tempo. Já sabemos que vai acontecer de novo em algum momento. E a Sam tá assim, pô, eu tenho que descobrir quem é, não sei quem é. Aí então ela vai e suspeita da Melody, que é a mulher gato que estava ajudando o homem tartaruga com o barco da parada, que é um navio. Aí a gente já tá no terceiro volume já dessa história. E o terceiro volume, na capa, a Melody, que é uma mulher gata, ela tá do lado de uma cama, e do lado de uma cama tá deitada uma pessoa. A gente vê a mão da pessoa e a gente não sabe o que tá acontecendo. Então a Sam começa a vigiar a Melody e vendo o comportamento dela. A Sam faz uma distração pra Melody sair de casa, aí a Sam invade a casa dela e vai vendo o que tem lá dentro. Tem fotos dela com o marido dela, que já morreu há muito tempo, e aí ela vai, abre o armário e vê várias cabeças, assim, de um animal. Eu não sei dizer se um animal é um tipo de gato. É difícil dizer. Aí ela vai e pega e fala, não, isso aqui é feltro, é falso, não é de verdade. Ela vai e olha na cama, que tem uma pessoa deitada. Não é uma pessoa deitada de verdade, é só um boneco. E aí a Melody chega em casa, aí a Sam tenta sair, mas a Melody pega ela, pega uma arma pra apontar pra ela e atirar ela. Aí a Sam fala, desculpa, eu achei que fosse você a assassina. Aí a Melody fala que não era ela, e ela admite que ela tem aquele boneco na cama dela pra não se sentir menos sozinha. Que ela às vezes até esquece que o marido dela morreu. Forma de lidar com luto, gente. Eu não vou julgar, tá? Tem gente que compra body pillow e bota com personagem anime. Aqui sou eu pra criticar. Enfim, aí então no funeral da mulher porco, ela tá lá e ela pensa assim, o assassino deve estar aqui. Aí ela ouve um espirro. E aí a gente lembra que o homem tartaruga falou que a Melody, ela saiu mais cedo e ela tava espirrando por causa das flores de lavanda. Mas um tempo depois, o homem tartaruga, ele ouviu um espirro, mas ele não sabe se era da Melody, que é uma mulher gato. Aí a Sam vira na direção da pessoa e vê que é o Nigel. Aí você pensa, quem é Nigel? Então, no primeiro assim, capítulo da história, mostra a Sam indo almoçar na casa de uma grande amiga dela, que é uma pequena camundongo. Uma camundongo velhinha, idosa, mais ou menos da idade da Sam,
com uns 40 e poucos anos. E essa camundonga, ela tem um filho, que é um camundongo, chamado Nigel. Nigel, ele largou a faculdade para cuidar da mãe, que a mãe não estava se sentindo bem. E aí, quinto capítulo, assim, já, mais ou menos, eu acho que é o quarto capítulo, Então, a Sam vai e descobre que o Nigel descobriu sobre ela e disse assim, eu sinto que você e eu somos parecidos, porque eu acho que todo mundo é falso, mas você é verdadeira. E aí a gente pensa assim, será que vai rolar alguma relação entre eles, uma parceria, talvez uma coisa de assassinato? Não, porque diferente do camundongo, a Sam, a mulher urso, ela fala o seguinte, olha só, eu trabalho sozinha, eu não gosto da forma como você está fazendo porque você está atraindo atenção. Você é um pirralho. Eu faço as coisas dessa forma porque eu preciso. Você está fazendo isso só para chamar atenção. Você está sendo idiota. E a gente pensa, nossa, ela foi bem dura com ele. E assim, isso é um pouco perigoso. Você lê e pensa, isso é perigoso, isso com certeza não vai dar certo para ela. Porque se você fala com uma pessoa que é capaz de fazer as coisas que fez, como crucificar um bode, um homem bode, num barco na frente de todo mundo, cortar a cabeça de uma mulher porco, ele é capaz de fazer alguma coisa contra a protagonista. E a protagonista começa a ficar paranoica, porque ela acha que o Nigel tá começando a vigiar ela, porque descobriu que ele seguiu ela pra cidade, viu ela matando, então ela começa a pensar isso. E aí, no final desse capítulo, ela tá em trabalho, mas aí o Nigel para ela com uma câmerazinha, ele tira foto e fala assim, ah não, só tô tirando foto da última vez que você vai estar por aqui, porque você não vai querer ir pra loja agora. E na loja, o homem texugo que trabalha pra ela, ele tá morto, com a cabeça decepada em cima do balcão, com uma lâmina no meio da cabeça dele. E aí a mulher texugo dele, os filhos texugo dele, estão do lado de fora gritando, querendo saber se ele tá bem. E o xerife da cidade, que é um beagle velhinho, ele fala assim, todas as autoridades atrás da Sam, que é a mulher urso. Então agora as suspeitas caíram para a protagonista. E assim, você pensa, então isso aconteceu por causa que tá na loja dela. Não só isso. Outra coisa que o camundongo fez foi que assim, a Sam tem um costume de ir na cidade, cortar a pessoa em pedaços, colocar as partes dessa pessoa dentro de lata de tinta e enterrar. O cara foi, desenterrou a lata de tinta e levou para a loja dela, deixando nas prateleiras. E ela percebeu, porque ela reconheceu as latas de tinta. O cara foi e incriminou ela por um outro assassinato, um assassinato que ela cometeu de verdade. Então, no quinto livro, é ela fugindo. Então ela vai para a cidade, ela começa a passar por uma situação assim na própria mente dela, em que ela começa a se perder um pouco, ela vai para a floresta, ela se encontra um pouco com a mãe natureza, ela se encontra consigo mesma, com seu lado mais selvagem, ela se sente, ela sente que partes de dentro dela estão tentando escapar e não consegue controlar, aí aos poucos ela começa a se organizar dentro da cabeça dela, aí ela presencia dois ursos lutando e ela gosta do que vê, do sangue, da luta e tudo mais, e aí ela encontra nisso força para enfrentar o Nigel, que é o camundongo. E aí ela volta para a cidade, ela prepara tudo para poder cometer o assassinato. Aí ela vai pra casa do Nigel, que mora com a mãe. Aí a Sam vai e conversa com a mãe dele, que são amigas há muito tempo. Aí ela fala assim, a mãe do Nigel falou assim, não, eu meio que já suspeitava, acho que eu já sabia. E você também, né? Você também é assim. Então ela sempre soube, mas nunca falou nada. Isso que é amizade, hein? Tipo, nossa, você sabe que eu sou um assassino, não falou nada, valeu. E isso não faz muita diferença pra Sam, porque ela acaba matando a mulher e colocando a culpa do Nigel. Não só isso, ela injeta um relaxante muscular no Nigel para ele não se mexer e faz com que ele segure a arma, aponte para a cabeça dele e se mate. Aí então a polícia encontra o Nigel morto e a mãe dele morta também na casa lá deles, e aí a Sam bota lá as provas de que foi o Nigel quem cometeu os assassinatos.
Porque o Nigel tirava fotos, ele tinha essa câmera que ele tirava fotos dos assassinatos. E ele estava planejando matar a menina coelho da cafeteria. Ele foi atrás dela, perseguiu e tudo mais, mas não aconteceu. E aí no final da história acontece uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte, tudo meio que voltou ao normal. As pessoas meio que sentem, no fundo, acho que dá pra perceber que ainda tinha alguma coisa errada. Mas as pessoas estavam felizes por tudo ter acabado. E aí a mulher Texugo vai até a Sam e fala assim, muito obrigada por ter matado o Nigel. Tipo, não teve uma conversa nem nada do tipo. Ela só falou isso. E a polícia definiu que o Nigel matou a mãe e se matou. Mas a mulher Texugo falou, obrigado por ter matado o Nigel. Depois de um tempo, o xerife vai e pede desculpa pra Sam ter acusado ela, porque ela jamais faria isso, certo? Então, a Sam finaliza a história falando o seguinte, bom, eu vou dar uma pausa e deixar essa mulher urso hibernar, por enquanto. Então, eu acabei de ver que o autor, ele também publicou um quadrinho exclusivo que é prequel da história, mas ele só fez 1000 edições, o que é uma edição limitada. Parece que é um quadrinho que só tem 10 páginas que mostra como a Samantha cometeu seu primeiro assassinato. Eu acho que não é relevante para a história, mas é interessante. O problema é que realmente é muito difícil de encontrar e não está disponível na internet ainda. Não sei quando vai estar. Mas pelo que eu tô vendo, é só uma coisa bem curtinha mesmo. E é na mesma pegada do quadrinho que eu já fiz o comentário e já li. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever. E foi um prazer te conhecer. Os links da minha lojinha do Enjoei e da Shopping estão aqui embaixo. E a gente se vê na próxima. Tchau!